Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 30 de dezembro, cuja leitura do dia em Apocalipse 21, Zacarias 11 a 14 e Zacarias 13, 7 a 9, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Eu não sei se você também tem percebido que as ovelhas do aprisco do Senhor têm andado um pouco, ou bastante, dispersas. No tempo que nós deveríamos nos reunir em nome do Senhor, expressando, exercendo uma genuína fé, eu vejo que eu noto que é como se cada um, como aqui no texto, né? As ovelhas se espalham, cada um vai para um lugar, ia para um lugar, é como se cada um fosse para o seu mundo particular, para viver o seu evangelho, para viver a sua vida, a vida de fé segundo a sua Bíblia, segundo o seu Jesus, segundo o seu Salvador, onde cada um aplica a sua fé a uma vida cristã que a pessoa concebeu na sua mente. E cada um está disperso numa parte. E é como se nós estivéssemos escandalizados. E aí eu estou falando de uma forma ampla. Não estou apontando A, B ou C, estou falando de uma forma ampla. Vivendo o seu particular evangelho, é como se cada um estivesse escandalizado do evangelho de Cristo. É como se o Cristo, aqui, eu vou ler o texto que aponta para que é o cumprimento da profecia, é como se para nós, hoje, como o evangelho tem sido aviltado, como Cristo tem sido zombado, como as pessoas têm tentado se desfazer dos valores cristãos, como a sociedade fazendo de tudo para se soltar das amarras do cristianismo, isso gerasse no coração da pessoa um escândalo, um tropeço, porque, poxa, a sociedade rejeita uma vida cristã assim, genuína, enraizada na palavra. Não, tem que viver segundo o meu jeito. E nisso, com a correta visão sobre Cristo, distorcida, ferida, com essa visão de quem é o pastor, ferida na sociedade, pela sociedade,
as ovelhas têm se escandalizado e têm sido dispersadas, cada uma para a sua parte. É como se algo ou alguém estivesse ocupando um lugar na sua vida, preenchendo um espaço no coração que é exclusivo de Deus. E aí, cada um vai para a sua parte, seus familiares, não, seus amigos, para os esportistas, para artistas, arte e cultura. Outras vão para a sua parte. É como determinado pregador, líder religioso fala. Outros é como os influenciadores digitais que ele segue falam. Outros, conforme políticos falam. Outros, como ativistas de outras, de diversos segmentos falam. Outros vão para parte das suas ideologias particulares. Outros vão para para suas ideologias, para sua parte nos partidos políticos. Você sabe que tem quem se diz ovelha de Cristo e tem se harmonizado com ideologias que misericórdia. E partidos políticos também. Outros vão por agremiações esportivas. Então não, desse jeito, Cristo desse jeito eu não quero, né? A sociedade rejeita, fere ele. Desse jeito eu não quero. Eu vou seguir Cristo aqui, sabendo que eu vou ser, que o meu coração vai ser inclinado para essa agremiação esportiva. Porque tem gente que demonstra mais apreço por um time que torça do que pelo Senhor. Você sabe do que eu estou falando. Outros por pensamentos ideológicos. Outros pela sua condição financeira. Eu vou em busca, né? A pessoa diz, eu vou em busca de minha independência financeira, eu vou em busca da realização do meu sonho, do meu projeto de vida e para que tem transformação na condição financeira, por exemplo, ou pelo seu status social. Alguns, a sua parte, são denominações religiosas. Tem gente que acha que tem que morrer ali, naquele lugar que ela faz parte, aquela denominação religiosa, e porque aqui, naquele lugar a mão de Deus está ali está o mover, ali está alguns dizem, né, erradamente, sectariamente, que ali está a salvação e a sua parte. Outros, a sua parte são o seu trabalho ministerial. Tem gente que dispersa do Senhor, mas fazendo a obra do Senhor. Deus tem misericórdia de nós. Outros, a sua parte são as localidades. Em que sentido isso? Tem gente que a vida espiritual está minando porque a pessoa se mudou para outro lugar ficando longe dos irmãos, longe da sua comunidade de fé, ou foi para outra cidade, ou foi às vezes até para outras nações, e a vida espiritual esfriou porque o que importa para ela é viver naquele lugar ou trabalhar naquele lugar. E naquele lugar, aquela região, aquela localidade onde ela exerce o trabalho, aquilo faz mal. Às vezes não é o trabalho, mas é o local, o bairro, os arredores. Às vezes, a parte para que cada um vai é o seu trabalho e emprego. Tem gente que é muito zelosa no seu trabalho e emprego, mas não está nem aí para a vida com Jesus. Às vezes, e aí é tanto o emprego quanto sendo funcionário, como também qualquer outro tipo de trabalho em que você não tenha um emprego. Ou um emprego que impõe a você uma carga horária, em que a empresa tem uma cultura que foge ao padrão bíblico de moralidade, por exemplo, e a pessoa se submete a isso. Ou
no trabalho que ela exerce, não ela sendo obrigada pelo emprego, mas ela se vê forçada pelos seus, por suas metas, né? Ela ter práticas, como profissional liberal, por exemplo, tá? Como autônomo, em que essas metas do trabalho falam mais alto do que a palavra de Deus no coração da pessoa. Está disperso. Está disperso. Às vezes é a busca pela formação profissional, é a faculdade. A faculdade, o curso, a pós-graduação, um curso de extensão. E ali você está se perdendo. O teu coração está se perdendo. Você está estudando para se capacitar profissionalmente. E o teu coração está se perdendo ali. O seu coração está se perdendo ali. Às vezes, por causa dos seus dons e talentos, a pessoa ela, pelo exercício dos dons e talentos, ela coloca isso como mais importante do que seguir a Cristo. Está disperso. Às vezes são sentimentos. São sentimentos. O sentimento domina. Está disperso. Às vezes são as emoções. No lugar de ser alguém moderado, equilibrado, as emoções estão dominando. A flor da pele, como dizem. Às vezes são as convicções pessoais. E teimosamente resiste ao Espírito Santo, te mostrando que você está errado nesse posicionamento. Às vezes é na convicção pessoal de que aquela pessoa não merece o seu perdão. Como se você fosse alguém superior. Ele não merece o meu perdão. Ela não merece o meu perdão. Quem é você? Quem sou eu? Às vezes são os vícios. A sua parte são os vícios. Às vezes na comida, numa bebida, no cigarro. Cigarro. Tem quem se diz de Jesus e é viciado em cigarro. Você sabe disso. Você sabe? Eu me lembro uma vez, no ministério, no último ministério, eu estava um dia de domingo, talvez, não lembro qual horário. Eu fui até um pouco distante ali no quarteirão, onde era o galpão, onde a igreja se reunia, e passei, né? Nisso que eu passo, eu vejo uma irmã, né? Que estava fumando e ela rapidamente estava se aproximando do prédio, né? Onde a igreja se reunia. Ela rapidamente jogou o cigarro no chão e para apagar, né? Algo assim, para que ela pudesse entrar sem o cigarro na mão. Eu percebia, por exemplo, né, o cheiro de cigarro, mas nunca tinha visto, mas ela chegou lá entrando, caminhando, indo para lá fumando. Só apagou na porta, praticamente. Não se importa. Uma coisa é a pessoa estar presa ao vício ainda, né? E está nesse processo de santificação. Uma coisa. Outra coisa é a pessoa não se importar. Não se importa, faço mesmo. Às vezes, é a pessoa que é viciada em sexo, em consumo de pornografia, numa vida sexual desregrada,
na fornicação e tantas práticas. Sim, está disperso. Às vezes são jogos, está disperso, está disperso, disperso. Eu me lembro certa vez, um jovem, ele chegou para mim, antes, tive durante o culto, eu tive uma visão, eu estava lá na frente, ao púlpito, eu iria orar ou dar algum aviso, eu não me lembro, ou antes de eu pregar, eu acho que não foi durante a pregação não. O Senhor me deu uma visão ali, na hora, de alguém consumindo, estando diante de algo que eram sinais mórbidos, símbolos de coisa de morbidão, de bem pesada e maligna mesmo. Eu tive essa visão e na hora eu falei com a igreja. Na mesma hora eu falei com a igreja. Aí tudo bem. Naquela semana, um jovem me procurou para me dizer que estava incomodado por causa de um jogo que ele tinha e jogava, e me mandou prints desse jogo, porque ele queria saber se ele deveria fazer aquilo ou não. Estava incomodado, ele queria me ouvir a respeito. Quando ele me mandou, toda aquela simbologia ali era de algo, né? De fato, e era aquilo que o Senhor tinha me mostrado em visão. E um jovem, servo, né? Considero servo de Deus, tá? Congregando ali com os irmãos, fazendo parte. Mas o que acontece? Disperso. Coração dominado por jogos. Séries. Tem muito servo de Deus dominado por séries. Séries. Das mais variadas. Filmes. Tem cada coisa que os crentes têm assistido. Novelas. Outro dia eu descobri de uma pessoa que assiste novela da Globo. E o meu esforço para eu não, para o meu semblante não demonstrar a minha preocupação na hora ali. Não é que alguém veio se aconselhar comigo, não é isso. Mas eu fiquei sabendo ali numa situação. Ou então são os canais do YouTube. Nem assisto TV. Mas são os canais do YouTube. Aquilo que coloca diante de si. Então, tudo isso pode estar preenchendo um espaço no coração que é exclusivo de Deus. E talvez, por você olhar o mundo ferindo o pastor Jesus, então se o mundo fere o pastor Jesus, o mundo o rejeita. Para eu me dar bem no mundo, para eu ter uma vida, para eu ter um bem-estar no mundo, eu preciso então me dispersar, cada um para sua parte, na sua interpretação particular do que é seguir a Cristo. Então, talvez algo esteja dominando o coração, mas o que menos a pessoa quer é a identificação com o bom e sumo pastor Jesus Cristo. E quando nós olhamos aqui para esse texto, fala do pastor ferido, e o versículo 7, ó espada, desperta-te contra o meu pastor, e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos.
Essa é uma clara profecia da dispersão das ovelhas, dos discípulos, com a prisão e morte de Jesus. Mas com a promessa de que ele voltaria para cuidar das pequeninas e consolá-los. As ovelhas dispersariam, porque ele seria ferido, morto, preso e morto. Mas ele ressuscitaria, voltando para cuidar das demais ovelhas. Mateus 26, 31 e 32. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Quando Jesus fala aqui, mas depois de eu ressuscitar, é a parte aqui do versículo final que fala: mas voltarei a minha mão sobre os pequenos. Então, voltar a sua mão para os pequenos, né, no sentido de cuidado, é que Jesus iria adiante dos discípulos para Galiléia depois de ressuscitar. Jesus deu essa interpretação. O significado, o sentido real. E o que acontece aqui? Nós vemos que o texto está falando do verbo que encarnou, aquele que estava com Deus. Meu companheiro, é um como eu, meu companheiro, tá? Dizendo que ele veio em forma humana. Por quê? O homem que é o meu companheiro. É meu companheiro porque está comigo. Anda comigo. É dos meus. Ou seja, tem a mesma essência. É Deus. Mas que é homem. Como assim? O verbo encarnou, aquele que estava com Deus, veio em forma humana. O companheiro de Deus, que também é Deus, seu filho, se fez homem. Ok? João 1, 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14. E o verbo, que estava com Deus, e é Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele foi moído, foi preso, moído, trespassado e morreu por nós, para ser o nosso sumo pastor. Quando eu vejo aqui, espada, desperta-te contra o meu pastor. O pastor foi ferido. Jesus sabia que seria abandonado pelos discípulos, mas ele foi até o fim. Filipenses 2, 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isaías 53, 4 a 6. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 8. E acontecerá em toda parte, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E para mim isso aqui é mais um texto que me mostra que poucos de verdade permanecem em Cristo. Por quê? Por vários textos, né? E esse é um deles. E aí, muitos de fato têm se escandalizado, dispersos em toda a terra. E o detalhe é que ele fala, e acontecerá em toda a terra.
que as duas partes dela serão extirpadas em toda a terra. Por quê? Muitos de fato têm se escandalizado e até estão fisicamente com o rebanho no aprisco, como membros de uma igreja local, mas o coração está disperso do Senhor Jesus. Marcos 7, 6 e 7. E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Até expressam fé, mas o coração é pastoreado por outro, seguindo ensinos humanos, valores humanos, que é aqueles que eu citei alguns no início, mais para o início. Então, não disperse. Não disperse. Mas como? Como não ficar disperso? Eu vejo no versículo 9 algo muito importante que Pedro menciona depois. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Então, a parte das ovelhas que não que não estiver sendo extirpada, né? Mas ainda está ali genuinamente, ela está sendo provada. Está sendo provada. E aí, como não ficar disperso? É compreendendo que o Senhor permite as aflições. O Senhor faria passar pelo fogo. O próprio Senhor faria passar. Então nós precisamos compreender que as aflições, o fogo da aflição, faz parte. Segundo, desejando ser transformado, porque ele diz assim: e a purificarei como se purifica a prata. Então, nós ouvimos a palavra, meditamos, no dia que eu gravo, estou gravando já tendo concluído todo o plano de leitura de 2022, e você acompanha aqui as reflexões, provavelmente você também se empenhou em seguir o plano, ainda que não tenha conseguido totalmente completar todo o ano, mas dedicou-se a isso, creio que sim. E aí, é permitir que essa palavra não gere conhecimento meramente em nós, mas que nós olhemos para cá vendo quem Deus é, como ele se revela, o que ele fez, o que ele faz, o que ele fará, quem somos nós, o que ele espera de nós, mas especialmente que a Bíblia traz a história da redenção, cujo Redentor é Cristo, o tema central. Então, se eu olho para isso dessa forma, quando eu medito na palavra ou eu ouço uma pregação do Evangelho, nem sempre é do Evangelho. A pessoa está pregando, é o Espírito Santo que está falando. Nem sempre. Nem sempre é. Né? Eu não tenho constrangimento de dizer isso. Nem sempre é o Espírito Santo. Nem tudo que se fala é o Espírito Santo falando. Mas, quando é o Evangelho, é Deus falando. Então, é o nosso coração ser um coração humilde, desejando ser transformado. É compreender que em meio a essas aflições, Deus quer nos purificar. É você ser exposto à verdade do Evangelho, à doutrina de Cristo,
em arrependimento, abandonando práticas, abandonando pecado e orando para que o Espírito Santo te capacite a resistir às tentações, sendo purificado. Também suportando as provações. Por quê? Porque quando você suporta as provações, você está mostrando que você sabe que importa que nós passemos por muitas tribulações. Atos 14. E quarto, eu vejo aqui também desenvolvendo um relacionamento pessoal com Cristo, tá? Porque ele diz: ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi ao meu povo e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Então, nós precisamos compreender que o Senhor permite as aflições. Mas estão zombando de mim porque eu sigo a Cristo, eu sou firme nesse posicionamento e o mundo está seguindo o contrário. Suporta. Mas o que fazer? Suporta isso, fica firme. Em meio a isso, mergulha no teu relacionamento pessoal com o Senhor. Seja mais conhecido de Deus no relacionamento pessoal. Conheça-o mais. Desejando ser transformado, arrependendo-se dos seus pecados e entendendo que Deus é soberano. Permite que passemos por situações, sim. Tá? 1 Pedro 1, 6 a 9. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com alegria inefável e gloriosa, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Não disperse. Não disperse. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.